Chamamos a senhora Tamar Reutemann, da Biogás, para a sua apresentação no painel GD com Fontes Renováveis 1. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de poder participar, contar um pouquinho do nosso trabalho na Biogás e como que a geração distribuída se insere no nosso trabalho, né? Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Como já apresentaram, eu sou a Tamar, sou gerente executiva da Biogás e vou falar aqui um pouco, né, sobre como que a Biogás funciona. A Biogás é uma associação que teve início em 2013 e o nosso papel é representar o setor de biogás, propondo políticas públicas, direcionando regulação e informando a sociedade sobre como que o biogás pode ser uma fonte importante de geração de energia no Brasil. O uso do biogás ele já é antigo no país, né, já tem bastante tempo, mas mais recentemente a gente tem uma produção mais importante, com bastante empresa aqui no país. Eu vou explicar mais um pouquinho. Então, a nossa visão é ser a associação de referência para o biogás no Brasil e ser a principal fonte de informação sobre tudo que envolve a produção de biogás aqui no país. E a gente entende que essa fonte energética pode ter uma participação bastante expressiva na matriz brasileira, principalmente pelo potencial que a gente tem aqui no país. Nós hoje temos aproximadamente 70 empresas associadas que participam de toda a cadeia produtiva. Então, tem desde produtores de biomassa, fornecedores de equipamentos, fornecedores de serviços, empresas que comercializam energia e diversas empresas que não têm o biogás como o seu principal foco, mas que estão se inserindo nesse mercado, estão ampliando a sua participação, estão querendo entender um pouco mais sobre como o biogás funciona, estão querendo ampliar aí o seu portfólio de produtos e serviços e veem como o potencial do biogás é relevante no país. Então, diversas empresas que estão querendo participar mais desse setor. Falando um pouquinho da regulação, a Biogás tem participado de toda a construção de resoluções e de marcos importantes para o biogás no Brasil. A gente já tem todo um marco regulatório formado, hoje já tem as regulações relevantes para a produção de biometano, que garantem a qualidade do biometano. O biogás ele já está completamente regulamentado na produção e geração de energia elétrica. Então, tanto da geração distribuída quanto do mercado regulado, mercado livre. A gente tem um marco, né, da primeira contratação de biogás num leilão de energia elétrica que aconteceu em 2016. E a planta uma planta da Raízen que vai entrar em operação ainda esse ano. E temos aí diversos marcos regulatórios regionais, né, de estados que se mobilizaram para fazer um marco regulatório do seu estado. Então, entendendo como o biogás é uma fonte importante da região. E o biogás também vem participando do RenovaBio, né, uma política para biocombustíveis bastante importante no país, em que a Biogás participou ativamente dessa regulação. E já temos uma planta de biometano hoje certificada para a emissão de créditos de carbono, que são os CBIOS. Falando um pouquinho do biogás, né, para quem ainda não conhece muito, o biogás ele tem uma diversas características interessantes que vão muito além da produção de energia elétrica. O biogás ele se insere em toda uma cadeia
que a gente considera como de economia circular, porque a biomassa utilizada para a geração de biogás, então da geração de energia, ela é um resíduo, né? Então é o resíduo da agropecuária, é o resíduo de indústrias, o resíduos sólidos urbanos que estão em aterros sanitários. Todos esses resíduos, eles são fontes de energia, né? Eles podem ser utilizados para geração de energia, e uma usina de biogás que pode produzir tanto o biometano, que é exatamente igual ao gás natural, que pode ser utilizado como fonte para usinas termoelétricas, para aquecimento, e como combustível, né, para veículos, transporte pesado, transporte de carga, e também para energia elétrica. Além disso, a gente tem a produção de fertilizantes, o chamado biofertilizante. Então, toda essa cadeia torna o biogás uma fonte energética muito importante por dar uma destinação correta a resíduos e gerar receita a partir de algo que antes era considerado lixo, ou seja, era considerado algo sem valor. Então, explicando um pouquinho mais das aplicações, já mostrei um pouquinho das fontes de biomassa, né, que a gente chama de substratos para a produção do biogás. Agora, explicando um pouquinho das aplicações, uma usina de biogás ela pode produzir tanto energia elétrica, quanto energia térmica, energia mecânica e o biometano, que vai servir como combustível ou também para aquecimento, né, como eu já falei. Então, mostrando as vantagens, né, do biogás, eu já falei um pouquinho, o biogás tem essa característica de ir muito além da geração de energia elétrica. Ele é uma fonte sem emissões de gases de efeito estufa por utilizar resíduos, né? Então, você não precisa, não tem insumos que você... quando a gente analisa toda a cadeia de produção, aquela análise de ciclo de vida, o início da cadeia do biogás, na verdade, é o final de diversas cadeias, de indústrias, da agropecuária. E, então, o que era antes considerado sem valor, agora a gente está dando uma destinação tanto mais correta ambientalmente, quanto valorizando, né, conseguindo gerar valor a partir de um resíduo. Além disso, o biogás, como fonte de energia elétrica, ele é uma fonte não intermitente. É possível armazenar o gás e garantir a energia contínua. Uma característica importantíssima para o país, que é a geração descentralizada, né, a geração de energia próxima da carga. Então, a geração distribuída, né, ela se insere muito nesse contexto e a Resolução 482 foi importantíssima para o setor de biogás. Foi uma resolução que permitiu realmente aumentar muito o número de plantas no Brasil. Então, permitiu que se fosse dado um aproveitamento melhor para o biogás e o conhecimento dessa produção, dessa autoprodução, né, ou dessa produção de energia de forma distribuída. A gente fala aqui da interiorização do metano, né, que além da geração de energia elétrica, a gente tem a produção, pode ter a produção do biometano. E, como eu já falei, é uma fonte zero de carbono, né? A gente está dando uma destinação para o que antes era um lixo, era um resíduo, e estava ali no meio ambiente, descartado incorretamente. Isso gera muitas emissões e poluentes. Falando um pouquinho do nosso potencial, o Brasil é o país com maior potencial de produção de biogás no mundo, e a gente utiliza muito pouco isso, mas a gente gosta muito de mostrar esses números, porque
a nossa expectativa é chegar ali em todo esse aproveitamento desse potencial. E a gente vê que o maior potencial, ele está no setor sucroenergético, com as nossas usinas de etanol e açúcar, que hoje já produzem eletricidade também, porém tem os resíduos que são a vinhaça e a torta de filtro e uma boa parte da palha que não são utilizados hoje e que muitas vezes são destinados incorretamente e que tem um potencial gigantesco para produzir mais energia. E nesse ponto eu falo um pouco do RenovaBio, né? O RenovaBio, apesar dele ser um programa voltado para biocombustíveis e que nesse caso o biocombustível seria o biometano a ser estimulado pelo RenovaBio, o biogás acaba sendo muito estimulado por ele entrar na composição das emissões do etanol. Então, as plantas de etanol e açúcar que fizerem uso da vinhaça, da torta de filtro e dos seus resíduos para produzir energia, para produzir biogás e energia elétrica, ela vai estar aumentando a sua nota de eficiência e vai poder emitir mais CBIOs. Por isso a gente vê que o RenovaBio é uma política importante para incentivar o biogás. E além de todo o setor agroindustrial, né, que tem uma quantidade de resíduos enorme, que não é aproveitado, que é destinado incorretamente e que também poderia ser utilizada para produzir o biogás. Então, como eu já falei um pouco do potencial, né, esse potencial que eu mostrei seria suficiente para produzir 40% da energia elétrica consumida hoje no país, ou mais de 80% do diesel consumido hoje no Brasil. Então, é interessante a gente ver que é um potencial muito relevante, muito expressivo. Não vai ser fácil a gente chegar lá em todo esse potencial, em conseguir essa produção integralmente, mas a gente mostra que o Brasil assim, é riquíssimo, né, tanto de todas as fontes energéticas, e o biogás ele tem uma capacidade importante que a gente consegue mostrar aqui que todos esses resíduos, se fossem utilizados de uma forma a explorar a produção energética, a gente conseguiria suprir toda essa quantidade de energia que a gente vem consumindo hoje com combustíveis fósseis. Então, falando aqui quanto que de fato que a gente produz, né? Como eu falei, o setor de biogás ele vem crescendo significativamente. Então, desde 2015 até o ano passado, a produção de biogás quase dobrou. E mais de 80% da produção de biogás ela é destinada à produção de energia elétrica. Uma boa parte para energia térmica, isso em diversas indústrias. E o biometano ainda tem uma participação bastante pequena, em função de algumas características, tanto de ser necessário mais uma etapa do processamento, né, para você fazer a purificação do biogás e concentrar o metano, né? O biogás ele tem aproximadamente 60% de metano. Então, para você ter o biometano, que está na especificação exatamente como o gás natural, é necessário fazer uma purificação, então chegar a percentuais de metano de acima de 90%. Então, isso demanda uma etapa mais custos, por isso hoje a maior parte do biogás está sendo destinado para a geração de energia elétrica. E falando em termos do número de plantas, em 2015 a gente tinha aproximadamente 120 plantas e hoje, em 2019, já temos mais de 500 unidades, usinas de biogás no país. Esse é um número bastante expressivo. E eu vou mostrar em relação à geração distribuída daqui a pouquinho quantas delas estão participando desse mercado. Então, de fato, quanto que a gente representa na matriz energética, né?
A nossa participação ainda é muito pequena, de 0,09% na oferta interna de energia, mas a gente consegue ver que a participação vem aumentando ano a ano. Em 2019, deu um salto importante de produção de biogás, como eu mostrei, né, no número de plantas e na energia produzida a partir do biogás. Então, a nossa expectativa é que a gente participe cada vez mais da matriz e que o biogás seja cada vez mais representativo. Em termos de geração distribuída, hoje nós temos 211 usinas participando desse mercado, gerando aí com uma capacidade instalada de mais de 41 megas de capacidade, né, de potência instalada, e em 116 municípios no Brasil. Então, como eu falei, a gente tem 548 plantas hoje de biogás e 211 fazem parte da geração distribuída. Então, como eu falei, essa possibilidade, né, de um consumidor de energia ser o produtor de energia foi muito importante para o desenvolvimento do biogás, tanto para aumentar o conhecimento sobre o setor e fazer com que diversos produtores de biomassa, produtores agrícolas e produtores de suínos e bovinos enxergassem no biogás um valor, né, e enxergassem nos seus resíduos uma possibilidade de reduzir a sua conta de luz e, mais ainda, de vender um outro produto que é a energia elétrica. Pensando no que vem por aí, como eu já coloquei antes, né, o que a gente entende que uma das expressivas vantagens do biogás é o potencial de geração de energia descentralizada, né, e que a gente consiga aproveitar toda essa distribuição de resíduos, seja da agroindústria, de resíduos de saneamento, de aterros sanitários, da pecuária, das usinas sucroenergéticas, cada uma com a sua especificidade, mas que todas elas têm potencial e capacidade para produzir energia, né? As nossas expectativas para o futuro. Então, hoje a gente tem aproximadamente 200 megas de capacidade instalada de geração no Brasil, e o que é projetado pelo PDE, da EPE, é chegar a 400 megas em 2029. As nossas expectativas da biogás, né, são pelo menos o dobro disso, e a gente entende que o setor tem força para crescer. Além disso, né, o PDE ele é bastante conservador, né, nas suas estimativas, e a gente entende que tem possibilidade de chegar bem acima disso. Mas falando aqui do que está sendo colocado, né, pela EPE, uma geração de 7,2 bilhões de metros cúbicos de biogás apenas com os resíduos de vinhaça e torta de filtro, que são os resíduos das usinas de etanol e açúcar. Isso é o equivalente, né, seria equivalente a gente produzir mais de 2 gigas de energia elétrica e 3,9 bilhões de litros de biometano, que substituiriam aproximadamente 3 bilhões de litros de diesel. Então, só essa indústria, né, como eu falei, é o que tem maior potencial de produção de biogás no país, e somente então com esses resíduos a gente seria possível substituir todo o consumo de diesel que as próprias usinas consomem para a produção própria, né? Então, é muito interessante a gente ver o quanto que o biogás poderia substituir, além de um consumo que representa um custo alto para as usinas, né? O diesel tem um alto custo,
tem toda a questão ambiental de dar uma destinação correta a esses resíduos e de reduzir emissões no consumo de combustíveis fósseis. Falando um pouquinho do biogás e outras renováveis, né? O Brasil tem uma matriz das mais limpas do mundo e a gente sabe que existem diversas outras fontes de energia tão renováveis ou, né, que fazem parte aí da nossa matriz, o que é extremamente importante para a gente estimular. O biogás ele pode ser utilizado de forma complementar com as fontes intermitentes, né? A gente tem na matriz cada vez mais fontes renováveis, as chamadas intermitentes, né? Solar e eólica, que não geram o tempo inteiro. E o biogás, por ser uma fonte que pode ser utilizada na base, é armazenável, despachável e não intermitente, ela pode ser utilizada de forma a aumentar essa flexibilidade do sistema como um todo, garantindo aí a participação dessas fontes intermitentes e que são também bastante importantes para o país. Uma oportunidade que a gente tem estudado e que as agências reguladoras também vêm estudando é a utilização de usinas híbridas, exatamente que conseguem permitir essa complementaridade, né, e garantir uma geração mais eficiente e mais interessante no sentido até das próprias distribuidoras, né, garantir uma geração não intermitente para o país, sem impactos na rede. Então, a gente vê de uma forma bastante interessante essa utilização em conjunto com as outras renováveis. Falando um pouco dos desafios, mas na verdade oportunidades, né? Como eu já falei, o biogás ele é uma fonte que promove a descarbonização, né? Tem diversas vantagens ambientais aí, quando a gente analisa todo o ciclo de vida. Então, falando não só das energias fósseis, mas outras renováveis também, que quando a gente analisa toda a cadeia, ainda tem muitas emissões durante a cadeia. Então, o biogás ele tem a vantagem de utilizar os resíduos, tem diversos insumos e substratos espalhados pelo país que merecem, né, uma destinação melhor. A interiorização, né, como oportunidade de geração de energia e de gás próximo ao consumo e de forma distribuída ao longo do país, trazendo desenvolvimento local, aumentando renda, gerando empregos no interior do país, além de levar uma fonte renovável de energia. E a gente entende que um formato de cooperativas, que isso já é bastante utilizado na geração distribuída, pode facilitar, né, e incentivar uma maior produção de biogás. E nisso a geração distribuída se insere de forma bastante importante. Eu acho que é isso. Então, bom, finalizo a minha apresentação por aqui, agradecendo a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o biogás. Fico à disposição para responder as perguntas. E entrem em contato com a Biogás, se vocês tiverem de dúvida. O nosso papel é trazer informação e dados sobre o setor e estamos à disposição para tirar dúvidas e informar um pouco mais sobre essa fonte energética. Muito obrigada. Agradecemos à senhora Tamar Ruttmann, da Biogás, pela sua apresentação.